mais um jogo do Real Madrid, onde tivemos o mapa do calor do Endrick novamente naquela mesma posição, fora do gramado, no banco de reserva, onde o Xabi Alonso tem fetiche em deixar ele, né? Mais uma vez, 0 minutos dele na partida de hoje, mas teve uma parada que eu gostei e eu senti aqui, ó, que ele tava com Tadala no sangue, tava pulsando finalmente sinal de vida no homem, porque ele ficou puto com a situação. Aleluia, glória a Deus, alguma coisa aconteceu. Endrick teria chutado, teria, né? Eu não vi vídeo dessa parada toda, mas pelo que indica e que o pessoal tá falando lá na Espanha, tudo mais aqui no Twitter, teria sido isso daqui. Endrick teria chutado uma garrafa d'água após ser chamado de volta ao banco de reservas, interrompendo o aquecimento durante a partida contra o Getafe. Xabi Alonso teria o chamado e não gostou da atitude. Isso porque durante o jogo a gente tinha isso daqui, ó, o Endrick várias vezes aquecendo, depois ele foi chamado pro banco e viu Arda Güler e Gonçalo Garcia e Brahim Dias entrar, todo mundo na frente dele. Isso daí já mostra que ele tá lá atrás, finalmente alguma coisa tá acontecendo e ele tá demonstrando algum tipo de indignação com isso, que parecia um comodismo absurdo, você não entrar, ficar só no banco e beleza, vou ficar trabalhando e vou esperar minutos, vou esperar que o Mbappé, o jogador que crava todo o jogo, que fez o gol da vitória de hoje, saia e eu recebo alguns minutinhos. É Alice no País das Maravilhas, não é assim que funciona. Aí tivemos essa notícia dele puto, chutando a garrafinha e não ganhando minutos, completando aqui o 6º jogo do Real Madrid, onde ele não ganha 1 minuto depois que ele voltou da lesão. 1 minutinho, rapaziada. Pra mim aqui já tava bem claro que isso daqui aconteceria a partir desse jogo aqui, ó, contra o Kairait, lá do Cazaquistão na Champions League. Real Madrid amassa, ganha de 6-0, nem que entrasse aos 90 minutos do segundo tempo, nem ali o Endrick ganhou minutos. Aí depois, contra o Villarreal, que foi um jogo difícil, não ganhou também, mas dava pra entender. Hoje contra o Getafe foi uma vitória apertada de 1-0. É natural que o Xabi Alonso colocasse ali quem tava tendo mais minutos, porque era um jogo importante de La Liga. Então beleza, dá pra relevar, mas esse daqui é foda, tá? Esse contra o Kairait, eu já vi que ia dar muita merda. Teve até aqui notícia já lá na mídia espanhola, ó, rapaziada. Deixa eu traduzir aqui pra gente poder ver certinho. Endrick deixou o Getafe irritado e acabou pedindo perdão quando chegou ali no vestiário, ó. Endrick ficou furioso por não poder tocar no Coliseu, acho que é o estádio lá do Getafe, né? Ele chutou um copo d'água e depois se desculpou. Endrick ficou fora do jogo novamente. O brasileiro não teve minutos de jogo no Coliseu e permaneceu em campo com o Xabi Alonso no banco. Sua situação é delicada e tudo indica que ele vai sair no mercado de transferência de inverno. Já vou mostrar essa informação aqui também, rapaziada. Além disso, dessa vez ele tá realmente irritado, amém. Javier Herranz revelou isso no programa Carrossel Desportivo da Cadena Ser. O Endrick está muito irritado, ele ia entrar, mas no fim foi Brahim Dias. Ele chutou um copo de água que estava no seu banco, que estava presente no programa, e acrescentou: é digno de nota que só o Brahim Dias ia entrar, mas o Gonçalo também vai entrar depois do chute do Endrick. Então, pô, não sei se na cabeça ali do Xabi Alonso o Endrick ganharia minutos, mas depois que ele viu o Brahim Dias entrar, ele ficou puto, chutou, aí o Xabi Alonso resolveu colocar o Gonçalo. Isso daqui pra mim é só um pretexto, tá? Ali várias vezes o Xabi Alonso já deu vários indícios de que o Gonçalo tá na frente do Endrick na hierarquia ali pra entrar no time. Muito por causa de que ele já tava desde o início da temporada, quando tivemos o início da era Xabi Alonso no Real Madrid, muito por causa dos gols que o Gonçalo fez e ganhou uma confiança com o técnico lá na Copa do Mundo de Clubes. Em todo esse momento que foi se passando da temporada, o Endrick foi ficando pra trás, paizão. Tava machucado e quem tava jogando, treinando com o técnico, agora vai ter vantagem nessa parada. Quando a gente vê aqui, ó, este gesto do protagonista dessa notícia é de frustração, e o Xabi Alonso, ex-jogador de futebol, entende perfeitamente. É um momento doloroso, porque o atacante vê o tempo passar e ainda não conseguiu mostrar o seu talento. Isso prejudica ele no Real Madrid, também em quesito seleção brasileira, Copa do Mundo. Isso foi o resultado da tensão, e mais tarde, quando estavam no vestiário, ele se desculpou pelo que havia feito. O clube não deu muita importância e descartou o ocorrido como sendo apenas a raiva de um jogador por não estar como queria. A cúpula do clube confia nele e sabe que ele possui as qualidades necessárias
para fazer a diferença. No entanto, ele está competindo a vaga com Kylian Mbappé, atualmente, segundo eles aqui, o melhor jogador do mundo. Para piorar a situação, Gonzalo, que jogou contra o Getafe, parece estar na sua frente na rotação. E a notícia que vem agora, logo na sequência, tudo nesse exato momento. Talvez ele já sabendo que vai sair, extravasou, né? Segundo Pepe Álvares, Endrick deve deixar o Real Madrid em janeiro, na próxima janela de transferência. O jogador cedeu e concordou em buscar um empréstimo que lhe garanta tempo de jogo e lhe dê a chance de jogar a Copa do Mundo. O acordo está sendo negociado. Sabe qual que é o meu medo aqui? Caralho, mano, você já tava vislumbrando que não teria tantos minutos no Real Madrid e pra sair em janeiro, já era pra ter saído agora começo de temporada, cara. Se via que não ia jogar, já tava machucado, que estaria fora do começo da temporada. Pô, é muito otimismo achar que um técnico que chegou agora, que o reserva do principal jogador já tá empilhando o gol, você vai chegar, se recuperar e você vai passar na frente desses dois caras, ou no mínimo na frente do Gonzalo Garcia. É muito otimismo por quem gera a carreira do Endrick e por ele mesmo. Agora ele vai chegar possivelmente numa equipe onde se encontram as mesmas paradas. Já tem jogadores que se consolidaram e estão jogando naquela equipe. E vamos ver como é que vai ser. Se vai ter uma brecha, realmente, numa outra equipe, ele não vai disputar com um jogador do nível Mbappé que tá marcando gol todo jogo e não dá brecha pra um outro centroavante ou um outro atacante entrar no time. Só que é aquilo, já tem um atacante lá e um reserva lá. Vamos ver qual vai ser a opção. Vai satisfazer e o Endrick vai sair em janeiro do Real Madrid. Quando a gente vê aqui, ó, as imagens dele aquecendo, depois ele indo novamente pro banco, isso daí tá gerando até um debate pelo pessoal lá fora, porque realmente o Endrick, ele não é muito de fazer essa parada, extravasar e contra a decisão do técnico, porque quando a gente vê aqui, ó, na marcação do primeiro gol do Real Madrid, ele sai correndo, ó, e vai comemorar. Por mais que ele esteja no banco, por mais que ele não esteja participando, ele é um jogador de grupo. Então, pra ele chegar nesse momento e chutar a garrafinha, ficar completamente alucinado, mano, por não estar entrando em campo, não tá conseguindo, mano, um mínimo de minuto, isso daí chama muita atenção do pessoal lá fora, que já vem falando e repercutindo desse jeito, ó. As coisas que o Eminem faz pela direita, o Endrick faz. Mas, aqui também falando sobre o Mastantuono, tem muitos minutos desde que chegou e o Endrick nada. Isso daqui é algo também que, pô, me pega bastante. Parece realmente uma Santuono, tem talento, tudo mais, tem o drible, vai ser um jogador absurdo se continuar nessa crescente, só que são posições diferentes, né, mano? Eu não sei se o Endrick pela direita seria toda essa característica dele de ser um ponta. Tudo bem, ele é forte, é rápido, não sei se teria encaixe. E aí é ele se adaptando a uma nova posição, pô, sei lá, rapaziada. A gente vê o pessoal falando aqui, ó, a forma como o Xabi lidou com o Endrick é uma vergonha, não há outra maneira de descrever. Esse daqui também já falando isso daqui, vamos ver, desta forma, Xabi não pode permitir isso, que ele saia em janeiro, ó, o pessoal contra, ele precisa provar que está certo. O que não pode acontecer é o clube seguir um caminho e o elenco e o técnico outro. Se o Endrick é crucial para o futuro, ele precisa provar seu valor, como está fazendo Franco e Güler. Mas, mano, com o Mbappé ali ele não vai jogar. Não faz sentido o Franco de 18 anos tenha sido titular por decreto ao chegar, enquanto o Endrick, que marcava gols por jogo na Copa da Espanha, lá tudo mais, o Endrick ele mostrou muito mais quando ele entra do que o próprio Franco Mastantuono, e mesmo assim o Franco tem status maiores que o Endrick, sendo um jogador recém-chegado, não tenha jogado um único minuto, não é equilibrado nem justo. Além disso, ele é canhoto e com sua potência consegue criar muitas jogadas pela direita. Não sei se vocês lembram, uma jogada lá no comecinho dele no Real Madrid, que ele vai pela ponta direita, disputa a bola, ganha, aí no jogo de corpo ele vai prosseguindo, pum, entra na área e cai, e aí é marcado um pênalti. Teve ali uns lances dele já na ponta direita do Real Madrid, né? O pessoal já até tratando como um fracasso, cara, a contratação, ó, uma ruína de um projeto de 60 milhões por Ancelotti, é uma vergonha. Ele não lhe deu um único minuto. Espero que Xabi, que confia nos jovens, venha e lhe dê minutos que ele merece. Só que é aquilo, cara, meu Deus do céu, rapaziada, isso daqui é uma confusão absurda. Nem todos os jogadores vão conseguir ter minutos nesse Real Madrid.
E especialmente na posição do Endrick, não tem brecha. É o que esse Álvaro espanhol tá colocando aqui, que eu concordo pra caralho. Não sei se deveria ser Endrick ou Gonzalo Garcia, porque eu tô vendo o pessoal pintar o Gonzalo Garcia como bagre supremo, e também não é assim, cara. Mas certamente me parece muito difícil que os dois coexistam e tenham minutos de qualidade. Todo jogo jogando 20, 30 minutos, não vai ter. Não vai ter. Sim, acho que o Endrick é um jogador com potencial para se tornar uma estrela, assim como o Gonzalo pode ser uma opção melhor como reserva. Tem opções para se ver pelos dois lados. O Gonzalo hoje também, ó, entrou 12 minutos e aí o pessoal pardal do Xabi Alonso tá colocando esse malandro para jogar e não o Endrick. Fiquei assustado quando percebi no apito final que o pobre Gonzalo estava em campo. O rapaz simplesmente não deu toque na bola. 12 minutos. Tá ligado? Era um Real Madrid ganhando fora de casa. Contextos. Não é um bagre absoluto, não é um jogador péssimo, o Gonzalo. Mas é aquilo, pra coexistir os dois tendo minutos nesse Real Madrid, não se tinha que ter um Mbappé. E aí vai a ressalva que eu vi aqui o meu parceiro falando, que foi uma má gestão da equipe por parte do Endrick. Quando você fala, ó, sobre o Endrick, como exatamente ele iria jogar agora e qual era o pensamento quando ele chega no Real Madrid de que ele teria muitos minutos. Exatamente vai colocar Mbappé, um dos melhores do mundo, um dos melhores atacantes no banco. Qual que era o pensamento? Logo quando chega, os dois são apresentados e a expectativa era realmente do Endrick banco, cara. E agora com a ascensão do Gonzalo Garcia fica muito mais difícil. O staff do Endrick já sabia que com a chegada do Mbappé, mesmo assim optou em aceitar a oferta do Real Madrid. Não sejamos ingênuos, é verdade, cara. Foi uma má projeção pra carreira do cara. É inegável isso. Agora a expectativa que a gente tem é essa daqui, né, rapaziada? Muitos times, eu creio, que vão se interessar por contar com o empréstimo do Endrick na janela de janeiro. Teve aqui o boato do Olympique de Marseille, onde o pessoal aqui vê com bons olhos uma transferência lá pra Ligue 1. Aqui, ó, Endrick deve sair de empréstimo em janeiro. Pra vocês, qual o melhor clube pra ele ir? Na minha opinião, Olympique de Marseille é uma ótima opção. Está jogando a Champions e competindo bem na Ligue 1 contra o PSG. Eu gostaria de vê-lo na Bundesliga, ele num Frankfurt, Sporting, Leverkusen, Mônaco, um Milan. PSG é improvável, mas o perfeito pra ele. Ele seria reserva também, mano. O Dembélé é usado ali de falso 9, só se o Dembélé machucasse. Não importa qual time que seja, mas um time que tenha mínimas condições técnicas e um time onde ele claramente pudesse ser um 9. Não tem que se preocupar com status nesse momento. Ele tem que fazer o nome dele e jogar bola. Eu vejo muito parecido ali, rapaziada, o exemplo do Nico Paz. Pouca gente comenta desse cara. Ele é da categoria de base do Real Madrid, um argentino. Viu que não tinha espaço ali no meio campo, foi emprestado pro Como, lá da Itália, que é treinado pelo Cesc Fábregas, vem tendo participação em gol todo jogo, e agora parece que para a próxima temporada o Real Madrid vai exercer a opção de compra, vai trazer o moleque de volta, porque viu, se provou que tem potencial, viu que não ia ter espaço lá atrás, se coçou, buscou um empate. O que eu vou ficar fazendo aqui, aquecendo o banco? Vamos desenvolver. É isso que tem que acontecer com o Endrick. Queria saber a opinião de vocês, o que acharam aí dessa manifestação? Finalmente o Endrick dando um sinal de vida lá no Real Madrid, sendo um pouco polêmico, tem que colocar um pouco o pau na mesa e falar, caralho, tô aqui, não vai me pôr, então foda-se, vou sair. Deixa aqui nos comentários pra onde o nosso menino Endrick tem que ir pra se desenvolver e se tornar realmente um jogador consolidado na Europa e vislumbrar uma Copa do Mundo em 2026. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que sempre vai me ajudar muito, valeu e até o próximo vídeo.